Já é início. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por cada um que está vendo, obrigado pelas nossas vidas, cada um que chegou até aqui também, Senhor, para junto, Senhor, contigo, Espírito Santo, falarmos um pouco da Tua palavra, a Tua maravilhosa palavra de Deus. Senhor, obrigado por essa semana até agora, quarta-feira, pela proteção, pelo alimento, pelo livramento, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa consolar, Espírito Santo, aqueles familiares que perderam seus entes queridos, porque não é fácil, a gente só da gente imaginar, a gente pode imaginar a dor que eles sentem, porque não é fácil perder seu ente querido. Então que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa abraçar essas famílias. Queria te agradecer, Espírito Santo, pela melhora da minha prima lá em São Paulo, que já está ficando de pé, está com respirador, mas está num nível mais baixo e já está já acenando, já está já... eu creio que já, daqui a pouco ela vai estar com sua família, com seus filhos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado, meu Pai, porque sabemos da nossa incapacidade, sabemos que não merecemos, mas o Senhor confiou a nós pregar a Tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, para que a gente não possa colocar fermento, que a gente não possa adulterar, que a gente não possa colocar acessórios, como infelizmente muitos estão colocando. Mas que possamos pregar o Evangelho genuíno, a palavra que salva, que cura, que liberta, que nos leva para a vida eterna. E, Espírito Santo, só podemos pregar da forma correta se o Senhor estiver conosco. Mesmo nós somos merecedores, mas te pedimos o nome de Jesus Cristo, não por nós, que não merecemos, mas por Jesus, aquele que morreu pelos seus na cruz do Calvário. Que o Senhor nossas mentes, iluminar também as mentes daqueles que vão vir, que o Senhor possa dar sede, dar fome da Tua palavra, Senhor, aos Teus filhos, que muitas vezes estão perdidos, muitas vezes estão frios aí, Senhor, principalmente no meio dessa pandemia, Senhor, sem muito interesse na Tua palavra, que o Senhor possa despertá-lo, que possa dar interesse para ler, para buscar, para estar orando, para estar procurando no YouTube uma pregação, para estar aqui junto conosco também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então, dando um início ao capítulo 7, no livro do profeta Oséias, primeiro dos profetas menores. Então, você que está lá, capítulo 7, que diz assim: Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo que observo são suas malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes, ladrões e vários dos assaltantes despojam nas ruas. Então, a gente nota aqui que Deus continua, Deus, interessante nessa parte aqui do verso 1, Deus fala assim: quando eu empreendo ações, quando eu quero, algumas Bíblias falam remir, quando eu quero remir, quando eu quero, vamos dizer, trazer a bênção novamente para o meu povo, para o povo de Israel, para o reino do norte, novamente eles mostram que não se arrependeram, novamente eles mostram quem eles são, o que eles querem de verdade, Aí ele fala, o que eu observo são malignidades. Deus quer ver um arrependimento, quer ver coisas, frutos de arrependimento, como disse João Batista, para os fariseus lá, mas o que Deus vê aqui são, o que ele vem falando desde antes, malignidade. Ele vê os crimes de Efraim, os crimes de Samaria, Quando o profeta usa esse termo aqui, está falando aqui, Samaria, Efraim, já expliquei porque era a maior tribo do reino do norte, e Samaria que era a capital, então por isso que ele foca, mas entenda isso como todo o povo do reino do norte, era todo o povo, então inclui tudo, todo o povo, sacerdotes, escribas, todo mundo ali, a casa real, os príncipes lá, então envolvia tudo aqui. Então ele deixa assim: quando eu empreendo, quando eu vou, quando eu quero
restaurar, curar o meu povo, né? Das maldades que ele vinha fazendo, né? Da idolatria, das coisas mais que eu penso, né? Vamos dizer, eu acho que eles se arrependeram, eles que eu observo, né? São malignidades, são maus. Eu observo que os crimes estão soltos ainda, né? Eles vivem na prática, né? Você vê na parte B, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Então, não é aqueles de vez em quando fazia, na prática. Ou seja, constantemente, era um hábito. Fazer pecar já estava no sangue, no DNA deles ali. Então, Deus fala, quando eu quero novamente abençoar, trazer coisas boas para o meu povo, Ele mostra que não quer. Eles mostram que realmente querem ficar com o que estavam fazendo, continuar com os crimes, como fala aqui, né? Os ladrões invadem as casas, os bandos, os assaltantes despojam nas ruas. Então, negócio sério. O Reino do Norte estava realmente entregue ao pecado. E o que a gente vai ler aqui do 1 até o verso 16 são efeitos de todos esses pecados que Deus vem listando, né, contra o povo, contra o seu povo, o povo do Reino do Norte. Então, aí no verso 2 ele fala: mas eles não atinam para o fato que eu me recordo de todas as suas más atitudes. Seus pecados os envolvem e eu os observo atentamente, sem parar. Ou seja, o povo aqui estava brincando, né, com a onisciência de Deus, achando, né, eles que Deus não lembrava, né, que eles estavam enganando a Deus aqui, né. O texto, né, esse verso leva a acreditar, né, como eles não se atinam para o fato que eu mesmo me recordo. Ou seja, eles achavam que acobertar o que eles estavam fazendo, ocultar, Deus não estava vendo. Que as coisas que eles fizeram no passado e não se arrependeram, é a diferença. Que estava assim, não, mas Deus não lembra mais, não nos perdoa quando a gente se arrepende. Só que no verso 1 ele diz que o povo não se arrependeu, o povo continuou. Deus queria abençoar o povo, queria curar o povo da sua idolatria, mas o que Deus via? Só mal. O que Deus estava vendo? Continuam, né, as fraudes, continuam os assassinatos, continuam os roubos, ou seja, a mesma coisa, não mudou nada. E o povo, né, no verso 2, eles nem se atinam. Isso aqui é o mesmo, igreja, de que, como fosse que esse povo estava aqui fazendo digamos assim, um ateísmo prático. Na teoria, eles não eram ateus, né? Mas na prática, né, ele está sendo, porque quando você começa a duvidar, começa a achar que o nosso Deus não é onisciente, né? Que não é onipresente, que é onipotente, Deus não lembra disso, é o povo que está fazendo. Acho que Deus não vai nem ligar para isso, né? Ou seja, na prática, Deus não existe para eles. Quando eles começam a pecar, quando eles acham que realmente Deus não está ligando, que Deus não vai ligar se fizer isso, aquilo, outro, né? Automaticamente eles se distanciam mais e mais, né, de Deus. Isso é um reflexo da falta de conhecimento de Deus, né? Demonstra que eles não conheciam o próprio Deus deles. Porque se eles conhecessem, eles iam saber que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, né? Então, a falta de conhecimento de Deus, né, e a cegueira pelo pecado, né, fizeram com que esse povo chegasse nesse nível aqui, né, de achar que Deus tinha esquecido, deu uma amnésia em Deus aí, Deus esqueceu do pecado da gente aí, vamos continuar, que Deus não está lembrando, Deus não está fazendo nada. Só vai contar daqui para frente, né? Eu acho que eles pensavam dessa forma, né?
E no próprio 2, no final, ele diz, olha, eu me recordo de todas as suas más atitudes. Ou seja, ei, eu sou Deus, eu sou onisciente, eu sei o que vocês fizeram e sei muito bem que vocês não se arrependeram. Não adianta querer me enganar, não. Os seus pecados o envolvem, ou seja, não adianta você estar envolvido, né? Está à mostra, não é só Deus que estava vendo, Deus via os externos e os internos, mas as nações circunvizinhas, né? A Síria, né? O Egito e outras demais, né? Viam o quanto Israel estava desviado do Senhor, estava observando, que a gente vai ver isso mais na frente, que Israel estava praticando coisas abomináveis ao Senhor, que outras nações, né, veja só, outras nações, né, ficavam, né, olhavam assim, rapaz, esse não é o povo que diz que o Deus de Israel salvou eles, que o Deus de Israel é o mais poderoso, estão fazendo isso, a mesma coisa que a gente faz, eles estão fazendo, e até pior, porque Deus fala que o povo de Israel pecava ainda mais do que outras nações pagãs. Que eles misturavam. Né? Porque as outras nações, né, geralmente só adoravam seu próprio Deus. O povo de Israel passou muito tempo adorando a Deus, eles achavam, né, claro, e aos outros deuses já misturavam. Né? Essa é a pior coisa, quando você começa a misturar. Né? E nem isso as outras nações faziam. As outras não faziam essa questão, não trocavam o seu Deus. E Israel constantemente trocava o seu Deus. Então, por isso que constantemente também vinha, né, o juízo sobre a nação, né, consequências pelos seus pecados. Então, está envolvido, não adianta esconder não, está no seu pescoço, está à mostra. Vocês estão melados de sangue, todo mundo está vendo que vocês estão pecando. E eu observo atentamente, sem parar, ou seja, Deus está dizendo, olha, eu sou onisciente, meus amigos. Lembre, povo, eu estou observando vocês sempre aqui. Eu vejo pecado da primeira, da segunda, da quarta, da quinta e até da última geração. Eu observo. Deus está falando aqui para eles. E no verso 3, né, do verso 3 até o 7, a gente vai ver, né, uma sequência quando Deus começa a falar dos príncipes e do povo, né, da família real e do povo, de como estava, né, como era a situação, que era a intimidade, né, tem uma palavrinha que agora eu esqueci, o convívio, não é essa não, mas é mais ou menos isso, o convívio entre o povo, né, e os seus líderes, e entre os seus príncipes. O negócio estava feio. Ele diz assim, verso 3, eles que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades e divertem os líderes com suas mentiras. Então, o povo ali, né, o pecado já estava no DNA mesmo, estava misturado, então os príncipes ali, né, se alegravam, né, com as mentiras que o povo trazia, né, se alegravam com todo o mal que a nação estava fazendo, porque o pecado já tinha se tornado, já tinha entrado na veia deles. Eles não sentiam mais o peso do pecado. Não tinha mais aquele arrependimento. Então, há uma alegria. Então, o povo estava se alegrando. O que acontece mais ou menos como a gente vê lá em Atos 12, no verso 3, quando Herodes começa a alegrar o povo, que primeiro ele pega, né, mata Tiago, o irmão de João, a espada, e o povo se agita, alegria, né? O povo estava alegre, aí ele vai prende Pedro, prende João, porque o povo está se alegrando. Né? E esses príncipes aqui estavam alegrando o povo, e o povo alegrando os príncipes, porque os príncipes, né, a família real, é que estava trazendo aquela mistura para o povo. Né? Não pense que às vezes as pessoas pensam que era o povo, né, que estavam se desviando. Não, viam da família real, como a gente explicou lá atrás, né, Jeroboão, que ele construiu dois templos para que o povo não fosse para Jerusalém.
e construíram o quê? Bezerros de ouro, para que o povo adorasse a Deus através de bezerros de ouro. Ou seja, foi a casa real que primeiramente levou o povo à adoração errada, a outros ídolos. Então, o resultado foi isso aqui. E já estava aquela coisa, né? A família real já acostumada com as mentiras, e como fala aqui, eles são hábeis em fazer. Eles não são hábeis para se arrepender, para pedir perdão a Deus, mas a habilidade deles estava onde? Em fazer o mal, né? Em divertir os seus príncipes, né? Os seus líderes com as suas mentiras. Né? E os príncipes se alegravam, né? Dizendo assim, como um pai se alegra, eita, meu filho, né? Uma coisa assim, eita, aprendeu direitinho. Realmente o que a gente ensinou, realmente a forma que a gente está ensinando de adorar outros deuses está dando certo. Para ir, olha, mistura coisa boa. Olha o povo como está mentindo, como está enganando, como está. Então, a gente está bem financeiramente, que nessa época o povo estava lá bem financeiramente. A nação em si. Mas espiritualmente está morto. Por isso que estava se chegando, né? O exílio está chegando cada vez mais perto. Então, o povo estava se alegrando. Aí, no verso 4, são todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo, né? O padeiro não precisa atiçar, já estava aceso já, desde o amassar da massa até que ela seja levedada, né? Que a gente sabe quem trabalha na padaria, não sabe que tem que ir o fermento, né? Eu já trabalhei na padaria do quartel, né? Tu botava fermento lá. O pão normal, sem fermento, não, é que nem os pães ágil, né? Que é feito na Israel, né? Na Páscoa deles, né? Aquele pão sem fermento, né? Você vê que aquela tirinha, né? Não cresce, pão sem fermento. Então, o fermento que dá o volume, né? Aquele pão que a gente leva para que a gente come. Então, ele está dizendo aqui, olha, são todos adultos, é como um fogo, sempre estavam ligados, eles sempre estavam atinados ao pecado, né? Eu estou passando porque isso aqui é tudo uma história só, por isso que eu estou acelerando aqui. Verso 5, e os príncipes perderam o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E, diante dos zombadores, o rei fez todo tipo de tolice. Então, o negócio estava tão forte que os príncipes, né? A gente, veja só, a gente sabe que a monarquia, né? O rei ali, ele é visto como o símbolo, né? De exemplo de uma nação. Só que aqui o negócio estava tão sério aqui, né? O povo ali, né? Eu não digo o povão em si, porque o povão em si não chegava lá, né? Quando eu falo o povo, aqueles que tinham amizade lá, né? Para chegar ali, tudo mentindo, tudo com aqueles panos, né? Articuloso ali. Então eu estava junto. Então, tome vinho para os reis, aquela coisa, e o rei perderam, né? Os príncipes perderam o bom senso, porque não era de costume, né? Naquela época, principalmente para os reis de Israel, né? Se embriagar tanto com vinho. Eles tomavam vinho, mas não dessa maneira para perder. Então eles tomaram dessa maneira que perderam todas as estribeiras. Como a gente viu no final do 5, né? O rei fez todo isso. Né? É por certo que essas alegrias, essa festa aqui, é alguma coroação, ou aniversário do rei, né? Como a gente fala, né? Os príncipes perderam e adoeceram de tanto vinho, né? Que beberam no dia da festa do nosso rei. Não há um consenso se era uma coroação, se era uma festa do rei, né? O consenso tinha a ver com a família real. Alguma coisa, era a festa de alguém da família real, uma coroação, um aniversário, ninguém sabe ali. Né? Segundo os estudiosos aqui, nesse inteirinho daqui, 4 reis, né, foram assassinados. Que o rei do norte, onde teve 19 reis, foi complicado se reinar lá. Né? Foi complicado, porque tinha rei que passava um mês e era assassinado. Para que o outro assassinava, né? Fazia aquela festa toda e embebedava o rei para matar, para subir. Foi assim. Assim era o rei do norte. O pecado tomou tanta conta que era assim. Era como um fogo, sempre ligado, tudo aceso, tudo. Não tinha. Era aquele negócio, cada um por si, meu amigo. Não tinha negócio de amizade, não. Era cada um por si.
Então, nesse inteirinho aqui, 4 reis foram assassinados para que outro assumisse. Um matava para assumir. Quando pensava, passava 1 mês, 3 meses, era assassinado novamente. E outro assumiu. Depois de 4 morrer, né? Em sequência, aí foi que os demais demoraram mais um pouquinho, né? Foram mais espertos, né? Rapaz, vamos ficar ligados aqui, porque o negócio aqui está difícil aqui. Aí todo mundo está brincando de serviço, não. Então, né? Os príncipes perderam o bom senso de um líder. Né? A sede pelo poder, né? Através de todos os outros pecados que eles já tinham, né? Porque a Bíblia diz que um buraco, um abismo chama outro abismo, né? E através de todos esses abismos que eles entravam ali, né, desses pecados, a cobiça pelo poder estava tamanha que estavam matando, né? Pelo poder, matando para ser rei, para ficar num lugar ali, porque também o pecado ele dissemina isso aí, né? Como é bom ser rei, né? Como é bom ser rei, né? As festas. Como os políticos, né? Como é bom ser político no Brasil, né? As regalias são muito boas, as coisas são muito boas. Então as pessoas brigam, matam, né? Para chegar lá. Né? Isso, é verdade. Isso mesmo que estava acontecendo, briga por poder. Né? Porque o reino do norte, igreja, foi um reino formado, não tinha família real, não era da família da linhagem de Davi. Né? Se você for ver os reis do Reino do Sul, você não vai ver isso aí. Né? Que é irmão matando para assumir o outro, você não vai ver. Você só vê isso aqui no Reino do Norte. Que não é da linhagem, veio de Jeroboão, como eu já contei, daquela cisão lá atrás, tal, aquela coisa toda. Então, não era de uma linhagem. Muitos reis aqui não eram da mesma família. Aqui. Então tinha isso, não tinha essa questão de sangue aqui não. Né? Eles queriam sangue derramado para poder subir, independentemente do que fosse. Então, às vezes, claro que tinha, né, começava o irmão e tal, mas também a história conta que irmão matava irmão, e pai, assim, o negócio era... Aí vai continuando, como é que estava a situação do povo e os príncipes lá. Ora, eles têm preparado o próprio coração, como quem cuida de um forno. Como você cuida de um forno? Botando lenha, né? Para poder estar preparado, né? Enquanto estão à espreita e fazendo intrigas, que eu falei, né? Aquele fazendo, né? Aí, vamos derrubar esse camarada essa noite, vamos, né? Vamos derrubar esse rei aí, já foi. Isso se juntava com os homens de Belial, né? Que os homens maus antigamente eram chamados homens de Belial, né? Vamos se juntar aqui, então era como um forno. Davi para ele, vamos beber. Bebendo e só esperando o camarada, né? Para matar. É o que estava acontecendo, né? Prepara o seu próprio coração como quem cuida do forno, né? A espreita. Quem está espreita é aquele cara que está fazendo uma armadilha, né? Foi tomar um alçapão, né? Para prender, para pegar ali, né? O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima como chamas abrasadoras, ou seja, é hora de fazer o que tem que ser feito. Né? Fulano que a gente quer pegar está embriagado, então vamos botar em prática nosso plano. Vamos agora botar todo esse fogo, a gente botou a noite todinha, lenha no nosso coração, olha o nosso coração, e agora é a hora da gente colocar para fora esse fogo. É o que estava acontecendo aqui. Nosso amigo aqui, o presbítero Tiago Arcanjo, né, colocou aqui, né, regicida, né, assassino de rei. Né, é o que eles estavam fazendo, né? Reis, príncipe. Verso 7. Todos eles se esquentavam como forno e devoravam seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome, e que fale comigo em oração. Então, o negócio estava complicado, meus irmãos. Como o nosso presbítero, né, Tiago Arcanjo falou aí, né? Regicida, né? Então, o regicida estava virado, né? Solto lá, matando. Então, e isso entrava juízes, né? Governantes, juízes. O negócio estava sério. Seríssimo, né? Lá. E Deus dizendo, olha, e não tem nem ninguém que clame por mim.
pelo meu nome, que olha para mim, estão deixando mesmo, estão até vendo, né? Estão seguindo seus próprios pensamentos, fazendo sua própria vontade, né? Andando como se fosse cavalo selvagem aí, solto aí, né? E não tem ninguém que ore por mim, não tem ninguém com o senso de obediência, de temor a Deus, né? Era o que estava faltando naquela nação. Porque o povo, né, já estava tão acostumado, aí mataram mais um governante, mais um rei, foi, tá certo, daqui a pouco levantaram um morto de novo. É o que estava acontecendo, né? Os fornos, né, do coração, tudo sendo preparado. Verso 8. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado, que não foi virado. Então, as misturas, ele começava, né? Aquelas misturas com outras nações, né? Somente com a Síria aqui, com o Egito também, que eram as mais próximas dele lá, né? Sempre havia essa mistura. Então, Deus, uma das coisas que Deus também abominou para o povo de Israel foi essa questão de se misturar com outras nações. Deus escolheu, se Deus não quisesse uma nação misturada, ele tinha separado uma nação misturada. Mas ele escolheu Israel, né? Separou ali. E o povo, o que é que fazia? Começava a se misturar. Começava, né, como o pastor falou no começo, a misturar os cultos, a botar todo aquele secretismo religioso. Né? Olha, adoração a Deus, isso está no passado. Agora a gente tem que botar uma luz de ouro, tem que botar uma sacerdotisa, temos que fazer umas orgias, temos que tomar muito vinho, temos que fazer um bocado de bacanal, pronto. Era mistura. Era isso que as nações pagãs faziam. Os cultos pagãos eram assim, né? Era muito vinho, muita comida, muita orgia, às vezes os próprios filhos. E Israel estava indo nesse mesmo balde, se misturando, né? Pedindo auxílio, muitas vezes ajuda ao Egito, a Síria para se proteger de outra nação, quando tinha o Deus Todo-Poderoso, mas como Deus a gente no final do verso 7. Mas ninguém, não tem ninguém que ore a mim, ninguém que clame pelo meu nome, né? Então está misturada as nações. Essa questão do bolo virado, né? É que tinha aquela espécie de bolo ali, parecia um pão bolachão assim grande, né? E eles tinha que assar de um lado, né? E depois virar para assar o outro lado, né? Então, se ele assasse só de um lado e não virasse, não prestava para comer. E por fora bonitinho, como você ia comer, estava cru, né? Não prestava, não ficava bom, né? Então é a massa crua, né? Então não serve. Era assim que Deus estava mostrando como aquele povo estava, né? Um povo que, por um lado, parecia que estava tudo bem, parecia que estava ótimo, mas que não servia para comer, né? Era um bolo não virado, né? Aí, verso 9: estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cavalos vão branqueando como cinza. Seus cabelos de cavalos, seus cabelos vão branqueando como cinza, espalhados sobre a cabeça, mas ninguém repara esse sinal. Então, todo sinal estava sendo dado ali, né? As nações, né, iam ali, cada dia mais tirando a vitalidade de Israel, né, tirando o seu vigor espiritual ali. Né? Cada dia mais chegava a nação e acrescentava mais algo no culto, que eles diziam que era para Deus. Então chegava a nação, então estava aquela mistura, né? E isso ia tirando a força, né, a vitalidade, né, sugando a força de Israel. E eles nem sequer estavam notando, porque o pecado estava, como eu falei, no DNA. É como uma pessoa que está, como ele fala aqui, né? Os cabelos estão ficando brancos, né? É como uma pessoa que está ficando velho, mas não percebe, né? Acha que ainda está novo, acha que ainda está jovem, né? Então, mesmo assim, Israel, só que não velho, né? É só uma metáfora, né? No caso deles, eles estavam ficando o quê? Distante de Deus. Eles estavam ficando cada vez mais de forma espiritual. De forma espiritual, sem um renovo do Espírito Santo,
sem vida, cada vez mais sem vida e sem perceber, né? Verso 10. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende e volta para Yahvé, para o seu Elohim, Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. Então, a soberba, a arrogância, né? Aquele negócio, sabe que está errado, Deus está falando para ele, você está falando isso, mesmo assim não se arrepende. Como no verso dele, né? A sua arrogância, né? É sua maior testemunha. Não precisava ninguém mais testemunhar. A arrogância da própria nação testemunhava ele. A arrogância de Israel era o que estava levando ele para o exílio. Não precisava de alguém testemunhar dizer, não, eu vi, foi Israel fez isso mesmo. Não. A arrogância dele. E Deus fala aí, nem assim, nem dessa forma eles se arrependeram. Não me procuraram, não clamaram a mim, não oraram a mim. Mesmo assim, não me procuraram. Por quê? Para eles, né? O que eles estavam fazendo estava certo. Eles estavam bem financeiramente, estavam alegando a sua carne, bebendo por dias, né? Isso, o homem natural, ele gosta disso, porque o homem natural, ele milita para isso, recai para isso, né? A nação de Israel não era diferente do que outra pessoa. Então, para que clamar ao Senhor? Né? O pecado já tinha dominado tudo já. Verso 11, ora, Efraim é como uma pomba, facilmente persuadida, enganada por causa da sua falta de sabedoria. Ora, apela ao Egito, ora, volte-se para a Síria. É como o pastor John falou, tudo isso estava resultando por quê? A falta de conhecimento. Né? É como uma pomba, facilmente. Você, eu uso aqui um termo, né, naturalístico, né, na natureza, de pomba. Né? Realmente o pombo, né, você dá comida, ele vem, né? A gente vê assim, pombo, ele vem facilmente. Claro que ninguém vai querer pegar pombo, né? Se botar um veneno ali, ele come. Ele come, sabe? Que é milho. Justamente por isso que é milho, né? Por isso que Deus aqui, né? Compara o povo pela comparação, né? Deus, como uma pomba, né? Como uma pomba, né? Facilmente persuadida. Joga um milhinho aqui, uma tapicas. Era isso que o povo da nação de Israel estava assim, né? As outras nações chegavam, o Egito chegava e jogava uma migalha, a Síria chegava e jogava outra, né, como eu falo na parte B, ora ao Egito, ora voltava-se para a Síria. Essas duas nações estavam assim, ó, ping-pong com Efraim. Né? Tá. E essa questão de se voltar, né, é porque justamente são essas migalhas, né? Esse povo do Egito e da Síria oprimia eles, mas ao mesmo tempo soltava aquela migalhazinha. Eu estou te oprimindo, eu estou levando tudo que é teu, mas toma uma migalhazinha aí para ficar contente. Porque eles prometiam, né, a proteção. Como Israel não tinha mais a proteção de Deus e nem queria, a soberba estava tão grande, nem queria, achava que ou o Egito ia salvar eles, se alguma nação invadisse, ou a Síria. Então, como o pastor falou, então, o povo egípcio, ou os assírios, oprimia, pegava as coisas deles, eles eram, né, pagavam grandes tributos a essas nações. Por quê? Pela proteção. Olha, se é outra nação. Mas por que a Síria ou o Egito iria proteger Israel, se fosse o caso? Para não perder o famoso a galinha dos ovos de ouro. Né? Porque Israel tinha uma matéria-prima, tinha coisa lá que interessava muito, né, às outras nações. Então ele não queria perder a galinha dos ovos de ouro. E você vê que eles pedindo socorro aos inimigos de Deus, né? Pedindo socorro aos inimigos de Deus, em vez de pedir socorro a Deus, estava pedindo socorro aos inimigos de Deus. É uma coisa séria, né? Deus tirou eles do Egito. Deus jogou ali 10 pragas ali no Egito,
né, na época de Moisés, e estava agora o povo pedindo ajuda, pedindo proteção aos egípcios. É complicado, né? Vamos falar da parte A, né? Porque ela é facilmente pessoal enganada. Porque lhe falta sabedoria, conhecimento. É simples. Um povo sem conhecimento é um povo escravo. É um povo que vai atrás de migalhas. É um povo que vai se apegar com qualquer coisa, com qualquer promessa falsa. E era isso que Efraim estava amarrada, né? Como uma pomba facilmente enganada. Não tinha proteção, não tinha sabedoria. Né? Tinha esquecido quem era o seu Deus. Então, estava aqui, jogado às traças, como a gente fala aí. Verso 12. Contudo, eu os agarrei como quem pega pássaros, como uma rede. Eu os punirei severamente, de acordo com a mensagem que tenho ouvido na sua comunidade. Ele está falando aqui, Deus, né, do castigo que vai vir sobre as nações. Né? Porque Deus permite, mas isso fica, vai chegar a hora dessas nações pagar o que estão fazendo, porque, como falar, engadecer, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se essas nações estavam plantando, né, escravidão, plantando, né, humilhação de outras nações, não era só Israel que eles oprimiam outras nações também. Então, vai chegar a hora, como chegou, né? A Síria foi invadida depois pelos babilônios, tudo mais, e sumiu, né? Também. O Egito também, né? Foi mais na frente até por Alexandre também, né? Outras histórias aí. Então Deus já fala, olha, mas não se engane, eu estou aqui observando e vai ser de acordo com a minha mensagem para chegar lá. Minha esposa, né? Cássia está colocando aqui, né? Um povo sem conhecimento é um povo escravo que vai atrás de migalhas. É exatamente o que a gente falou. Infelizmente, né? As pessoas desprezam o conhecimento e estão vivendo de migalhas muitas vezes, né? É verdade. Vivendo, a chave é sua, né? Isso é seu, tarará, tarará, olha a palavra para cá. Para mim isso é migalhas, né? Porque a palavra de Deus aqui, né? A palavra revelada, e o povo atrás de profetada, e o povo atrás de línguas, e o povo atrás de cura, quando eu tenho o Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo, e eu atrás de uma migalha de uma profecia, que o meu coração está atrás, daqui o povo estava fazendo, e o povo, infelizmente, ainda continua fazendo, né? Atrás de migalha, mas o povo de Deus, não vá atrás de migalha quando você tem, né? Tem um maná precioso, a palavra de Deus. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Verso 13. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó destruição, vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Então, Deus, né, como sempre, né, misericordioso aqui, mostrando seu amor, né, mas como, né, quem ama, como Deus, o Deus do amor mesmo, ele é justo. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó destruição, vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira ao meu respeito. Você vê que o povo estava falando mal, né, daqueles que tirou do Egito, daquele que passou, né, que sustentou 40 anos. E a Bíblia diz que não se desgastou sandália, roupa, né, nada. A Bíblia diz que Moisés morreu com 120 anos, mas os seus olhos não se escureceram. O vigor físico ainda existia. A gente olha ali no capítulo 14 de Josué, Caleb dizendo, olha, na hora de dividir as terras, Caleb chega para Josué e diz, olha, Josué, está lembrado da promessa do homem de Deus, Moisés, que fez a gente, quando a gente foi espiar a terra? Isso no capítulo 13 de Números. Pronto. Ele disse que, olha, essa terra que você viu será sua.
Então, Josué dá a Caleb a terra de Hebron, né? A terra de Hebron. Sabe quantos anos foi que Caleb possuiu? Depois de quantos anos que Caleb possuiu essa terra? 45 anos. Ele tinha 40, esperou mais 45. 85 anos. Essa é a parte, vamos dizer, beleza. Mas a parte que mais surpreende é quando ele fala: e hoje eu tenho o mesmo vigor físico que eu tinha aos 40 anos de idade. Guerreava da mesma forma. Subia a montanha, descia a montanha da mesma forma. É ele mesmo que diz. Não é ninguém que está falando, ele mesmo fala. Por quê? O nosso Deus é que faz as coisas. Era o Deus Todo-Poderoso. O Elohim, Deus. Né? O Yahvé. Né? E o povo falando mal de Deus. E o povo se afastando, se rebelando contra Deus. Então Deus disse: olha, ai dessa gente. E realmente foi um ai. Foi um ai, porque Deus soprou de uma forma o Reino do Norte que até hoje, né, não se ouviu mais falar. Se misturou, né? Os que sobreviveram do exílio, ninguém se misturou ali. Então Deus, mesmo amando, e interessante que ele fala, né, na parte C, eu desejo redimi-los. Mesmo ele se rebelando, mesmo ele fazendo isso, aquilo, outro, né? Ele diz: olha, eu desejo, mas eles falam mentira a meu respeito. Veja que Deus é misericordioso. O povo pecando, o povo se matando, o povo em orgias, e Deus disse: mas eu quero ainda redimi-los. Eu quero amá-los. Mas eles não querem, eles ainda falam mal de mim. Né? O povo que eu sustentei por 40 anos, de dia, uma coluna para proteger do sol, e à noite a coluna de fogo. E o povo não queria ainda falar mal de Deus. Essa era a nação de Israel, né? Nessa época aqui também, do profeta Osés. 14. Eles não clamam a mim, não dá de coração, quando geme, orando em seus leitos. Reúne-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas foge da minha presença. Ou seja, o povo, né, como estava oprimido, eles clamavam a Deus. Mas ele disse: mas eles não clamam de coração. Eles estão clamando porque estão sendo afligidos, porque eles querem escapar daquele cerco ali. Porque, como eu já falei, Israel foi invadir 3 vezes até que ser levada totalmente para a Síria. Provavelmente ele fala aqui, na época ele estava sendo afligido por alguma coisa, por alguma outra nação. Mas Deus fala: mas eles não clamam a mim com sinceridade do coração. Esse povo me honra com os lábios. Né? Escreve o profeta Isaías, assim o nosso Senhor Jesus também falou. Esse povo está reunido por causa do pão, disse Jesus para aquele povo que estava com ele. Do pão e do peixe, estava atrás do milagre da multiplicação. Né? E distante do coração. E Deus está falando aqui: esse povo está gemendo, está sofrendo, mas ainda, né, está com adoração falsa, mas ainda está aqui, né, clamando a mim, pensando que eu não sei, que eu não conheço o coração deles, clamando a mim para escapar daqui dali, mas que eles já estão com o pensamento: depois que eu escapar, eu volto a fazer o que eu fazia antes. É isso que Deus está falando aqui, né? Como pois nos seus leitos, reúne-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas foge da minha presença. Ou seja, quando é multiplicado o trigo e o vinho por Deus, eles se alegram. Mas na hora de dizer foi Deus, obrigado Senhor, eles fogem da presença de Deus. Confirmando isso aqui no verso 15. No entanto, fui eu que os ensinei. Ele fortalecia os braços, contudo, trataram mal contra mim. Ou seja, Deus multiplicava seu vinho, o seu trigo, né? O vinho também, o seu trigo e vinho, e o povo fugia da presença de Deus. Aí, como ele confirma aqui no 15, então, fui eu que ensinei, fortaleci os teus braços. A força de Israel, do povo de Israel, era o seu Deus.
Não era a questão do poder militar deles, da estratégia militar deles. Não! Foi uma nação que venceu, sempre venceu, porque Deus estava com eles. Desde que saiu do deserto, quando começou a ganhar com os povos ali, primeiro povo que, acho que foi os amorreus, quando a gente estava lutando ali, quando subiram Moisés, Moisés levantava o cajado, o povo prevalecia. Mas quando Moisés cansava, o povo começava a perder a luta, aqui, simbolizando que quando Deus se levantava, o povo, Deus estava mostrando para o povo, olha, o poder de vocês, o poder de vocês sou eu, porque sem mim vocês não são nada. Foi eu que tirei vocês do Egito, foi eu que os purifiquei, foi eu que tirei com o braço forte da mão do braço da mão de Faraó. E o povo, ingrato, como assim, o povo, contudo, tratam-me mal. Contra mim, O que é tramar contra mim? É o que a gente lê na parte do 14. Eles clamam a mim, mas já pensando, quando Deus livrar, eles continuam a mesma coisa. Isso é tramar contra o Senhor. É pedir livramento para continuar fazendo a mesma coisa, ou até pior. Isso é tramar contra Deus. É Deus que estava falando aqui. E o verso 16, finalizamos, capítulo 7, diz: eles voltam, mas não na direção do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante ao fio da espada, por causa da insolência da sua língua. E por isso sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito. Ou seja, o povo estava aqui, voltam, mas não para o Senhor. Eles encenam, faz toda aquela encenação, faz tudo aquilo ali, é agora, é na hora. Como fosse, Eles dissimularam, Estavam dissimulando ali. Achando que estava enganando a Deus, achando, só enganado, porque Deus está dizendo que Deus disse, eles voltam, mas não para mim, mas eles estavam achando que Deus estava quietando. Aí por isso ele diz, olha, são como um arco fraudulento, é um arco que não serve para nada. Que o arco que você puxa e é para acertar no inimigo, acerta no amigo. Está simbolizando, para tramam contra Deus, como a gente leu. Então eles estavam tramando ali contra Deus, porque eles queriam um livramento, ensaiaram tudo para que Deus os livrasse, e eles continuassem no pecado. Eles voltam, mas não é para mim. Porque eles estão fazendo ensinação, mas eles querem voltar, é para Baal. Eles querem voltar, é para os outros deuses. Eles querem voltar, é para orgias. Agora eles estão sendo afligidos, eles estão ali fingindo, dissimulando, fazendo teatro. Só que Deus não cai nesse teatro. E como ele fala na parte B, eis que os seus príncipes e líderes tombam mediante ao fio da espada, por causa da sua insolência, da sua língua. E por isso sofreu zombaria, O Egito, ali. E aí, E aí, cadê o Deus de vocês? Não vai salvar vocês, não? Cadê os assírios que disseram que iam salvar vocês, que iam livrar vocês das nossas mãos? Não vão, Não vai passar, não? Vocês estão sendo invadidos por tal nação, rapaz, então, esse tipo de zombaria, daí. Os príncipes sendo mortos por a espada, porque a arrogância, a soberba dos príncipes que achavam que estavam sob a proteção de outra nação, maior do que eles, iam livrar. Mas quando Deus, a Bíblia diz, lá em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus não é por nós, o povo de Israel sabe muito bem. Quando Deus não é por nós, quando Deus não era pelo povo dele, Josué 7 fala que o povo de Israel venceu Jericó, uma cidade onde se passeava 3 carros em cima da sua muralha, e perderam a cidade de Ai, uma cidade pequena, minúscula. Por quê? Porque eles tinham pecado. Quando Deus não está com o povo, quando Deus não está com a gente, certo se torne certo. Então, o povo, esse povo aqui esqueceu que quem dava a vitória para eles era o Senhor.
e zombava, soberbo, e caíram a espada. Ele disse, e seus príncipes caíram a espada, por causa da sua língua, por causa da sua arrogância. Né? Como a leão, né? Tramam contra mim, falam mal de mim. Achando que não depende mais de mim, tá certo. Eu vou deixar vocês seguir o caminho para ver. Vou deixar vocês sozinhos. Aí. A diaconisa Rosemary botou aqui, né? Eles clamam para se livrar da dor, mas depois que passa, faz tudo de novo. Um falso arrependimento. Exatamente, né? Desde o capítulo passado, né, que a gente vem vendo justamente isso, o falso arrependimento do povo. Né? Então, né, finalizado esse hoje, né, foi bem rápido, mas já bem autoexplicativo esse capítulo 7 aqui. Né? Eu acelerei mais um pouco, também porque, como eu vou falar alguns pontos aqui, eu queria fazer a aplicação de forma diferente hoje. Né? Geralmente eu faço 3, 4 pontos. Eu queria falar, né, as aplicações baseadas nos efeitos que a gente viu do pecado no povo de Deus. E eu queria falar desses efeitos, né, que podem acontecer na minha vida e na tua vida. Então, são 7 que eu separei aqui, talvez você encontre mais, mas eu separei 7 hoje, né, dos efeitos do pecado na vida do cristão. Baseado no que a gente leu hoje. Vamos ver isso aqui. Então, o primeiro efeito que a gente nota é que as coisas boas de Deus se afastam. Quando o pecado começa quando a gente começa a viver em pecado. Né? No primeiro versículo do verso 7 diz que, ora, quando eu empreendo ações para restaurar Israel, tudo que eu observo são a sua malignidade, ou seja, quando Deus quer abençoar, quer trazer coisas boas, a Deus observa que o pecado se afasta. Ou seja, um dos primeiros efeitos que a gente sente é que Deus retira a sua mão. Né? E a parte pior, que né, o principal, é a perca, né, a saída do Espírito Santo. Quando a gente vê lá no livro em Juízes, né, no capítulo 16, 20, o juiz lá, o Sansão, né? O Sansão, ele contou o segredo dele lá para Dalila, né? Cortou os cabelos e a Bíblia diz que ela diz, os filisteus, e ele disse consigo mesmo, levantarei e farei o que eu faço sempre, matar todos eles. Aí, uma frasinha pequena assim no final, só que ele tinha esquecido que o Espírito de Deus tinha saído dele, ou seja, o pecado estava nele, já tinha habitado nele. Né? E o Espírito Santo é Espírito Santo, ou seja, quando o primeiro efeito do pecado é quando o Espírito Santo se afasta de nós, quando a gente fica sem a presença dele, sem a consolação dele, sem guiar, né? Porque ele é santo, não pode se misturar. Então esse é o primeiro efeito. As coisas boas, né? E a principal é o seu Espírito, como Davi fala no Salmo 51, né? Verso 11, do Espírito Santo, que Davi sabia que se retirasse a dele. Né? E o segundo efeito que a gente sente é perdemos o bom senso. Né? No versículo capítulo 7 diz assim, e os príncipes perderam o bom senso. E esse, né? Quando a pessoa está, né, sob o efeito do pecado ali, ela começa a fazer coisas que não está nem mais aí. Coisas que antigamente ela abominava, ela começa a fazer e para ela tudo faz, porque perdeu o bom senso. O pecado está enraizado, está dormente, adormeceu. Então, para que ter bom senso como era antes? Né? Os príncipes aqui, né, o pecado chegou de uma forma que os príncipes não estavam nem aí, se era exemplo. A mesma coisa somos nós quando estamos sob o domínio do pecado novamente. Né? Ficamos sem o bom senso do cristão. Esquecemos que somos exemplos, que somos sal, que somos a luz do mundo, que somos a luz do mundo. E viramos motivo de chacota aí. É o crente, olha, rapaz, tu pregava isso tão bem, tu cantava tão bem, tocava tão bem, agora tá assim, perdeu esse bom senso, bicho, que é isso? Mas
fica humilhado, né? O povo vai pelos ímpios aí fora, porque esse é o efeito do pecado. A gente perde o bom senso e faz coisas que abomina, coisas que jamais a gente faria se tivesse, né, o Espírito Santo não tivesse se retirado de nós. E outro efeito que a gente nota é a perda de identidade. No verso 8, né, diz: Efraim mistura-se com as nações pagãs. Então, o efeito do pecado faz com que a gente se misture tanto que a gente não sabe mais a forma realmente se é um crente ou não. Porque a gente começa a ser liberal demais, começa a abrir demais as coisas, começa a relativizar o pecado, começa a dizer: não, isso não tem problema nenhum, não. Ah, não tem problema você usar isso, não tem problema você usar aquilo ali. Ou seja, perdeu a sua identidade de cristão. Esse é um dos efeitos do pecado. O pecado está tão entranhado nele, nela, que ela não sabe mais quem é mais, quem já foi. Perdeu o primeiro amor. Vive por viver, vai para a igreja por ir, canta por cantar, prega por pregar, evangeliza por evangelizar. Perdeu sua identidade. Porque as pessoas acham que porque a pessoa está indo para a igreja, porque está pregando, porque está cantando isso hoje, não perde a sua identidade. Perde sim. Porque esse povo aqui ainda clamava a Deus, da forma dele clamava. E vai ter muita gente sem identidade que vai achar que quando Jesus voltar, que é de Cristo, vai dizer: Senhor, eu curei teu nome, eu preguei, eu salvei, eu fiz teu nome. Posso que praticar iniquidades. É o que Jesus respondeu. Jesus não vai nem indagar que eles não fizeram, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Então, a gente, muitas vezes as pessoas confundem dons espirituais com fruto. Os dons espirituais é o Espírito Santo que vai dizer o momento e a hora. Mas o fruto tem que ser permanente. Tem que ser todos os dias. Porque não é todo dia que a pessoa, que Deus vai descer sobre o dom de curar. Não é todo dia que você vai curar uma pessoa. Não é todo dia que você vai profetizar, que você vai falar em novas línguas. Não. Mas o fruto do Espírito, amor, benignidade, domínio próprio, tem que ser todos os dias. Então, eu estou falando isso porque para você entender bem o que é a falta de dignidade. Não é porque a pessoa está pregando, está falando que dali está indo para a igreja, porque ela é de Cristo. Não. A gente nota que é de Cristo quando a gente vê o fruto do Espírito, quando a gente vê a mansidão da pessoa, a benignidade, quando a gente vê o domínio próprio. Aí essa pessoa, não perdeu a identidade. Mas quando aquela pessoa, que é relativa a tudo, tudo é relativo para ela, que, vamos dar um jeitinho aqui, não existe jeitinho. Não existe jeitinho no reino de Deus. Não, vamos colocar, infelizmente, não colocando muito jeitinho. Então, outro efeito é esse, a perda da identidade. Outro efeito do pecado é a perda de vitalidade espiritual. Verso 9: estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas eles nem sequer notam. Então, o pecado vai entranhando a gente, daqui a pouco a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de estar conversando. A nossa conversa que era sobre a Bíblia mudou, começa com conversas alheias, começa com conversas que não era para a gente estar conversando. A gente começa aquele flerte com alguém no trabalho, alguma coisa, porque a vitalidade espiritual, o pecado está entranhado. Então ele começa a perder o interesse em adorar a Deus, começa a perder o interesse em orar, o interesse em ler a palavra, o interesse em cultuar, e vai se esfriando. Isso é o que? É um efeito do pecado. O povo estava aqui, perdendo a força e não sabia. E muitos crentes estão assim, perdendo sua vitalidade espiritual, porque relativizaram, porque o pecado está entranhado, e ele não nota, ela não nota, não abre o olho. Ele está ficando cada vez mais fraco, e nem nota. E a soberba é tão grande que acha que está bem. Vai para o coral, vai para não sei o que, e acha que está bem. Mas quando sai, a conversa é diferente. Não é uma conversa de crente, é uma conversa totalmente diferente. O olho que ele tinha arrancado para não pecar, ele bota de volta. O braço que ele tinha arrancado para não pecar, ele bota de volta. Então,
Esses são outros efeitos. A perda de vitalidade espiritual. Outro efeito que sentimos, né, sobre do domínio do pecado, né, é que praticamos uma falsa adoração. Verso 14 diz: eles não clamam a mim com sinceridade de coração, quando gemem orando em seus leitos. Né? Então, a pessoa quando está entranhada com o pecado, ela até diz que adora a Deus, né? Como o povo aqui. Clama a Deus: ó Senhor, me salva, não sei o que, Senhor, me tira disso, me leva disso, aquilo, outro, mas não com sinceridade. Praticam, né, uma falsa adoração. E Deus conhece, crê nos nossos corações. Ele é onisciente. Deus sabe o que a gente realmente, se a gente está adorando de forma correta ou não. Se a gente realmente está adorando de forma para glorificar o seu nome ou não. Não adianta enganar Deus. Não adianta. Porque os olhos dele estão sobre tudo. Geazi, né? Eliseu não quis nada de Ramã. E foi embora com todo o ouro lá. E Geazi, ó, deu um desperto, foi ali, ó, deu o famoso ninja, né? Ali num profeta e pegou, né, um pouco do ouro ali, do que, né, do que vou pegar, ele vai nem saber. Quando ele voltou, estava onde? Não sei o quê. Aí eles disse: por acaso o meu espírito não foi contigo? Ele não viu quando tu estava pegando o ouro com Naamã, né? E toda a lepra de Naamã foi para Geazi e sua família. Veja, porque os olhos do Senhor estão sobre tudo e todos, nada escapa do Senhor. Então não adianta a gente vir com uma falsa adoração, a gente vir com um falso gemido: oh Senhor, me salva, oh, isso, aquilo, outro. Ele sabe que é falso, se é ou não é. E quando a gente está sob efeito do pecado, a gente começa a praticar essa falsa adoração, como o povo aqui. Estava gemendo, mas não para o arrependimento. Só querendo se livrar, né, para poder fazer novamente. E outro efeito do pecado é a ingratidão. Verso 15: no entanto, fui eu que ensinei e lhe fortaleci os braços, contudo, tramam mal contra mim. E isso é um efeito muito forte que a gente vê nos cristãos, né? Em muitos crentes aí que estão sob efeito do pecado, que começaram, né, a pecar novamente. A prática do pecado voltou a ser o normal da vida dele, né? A ingratidão. Esqueceu que Deus, né, o tirou da vida do pecado, do lamaçal. Esqueceu que Deus deu uma nova vida a ele, uma nova vida a ela, né? Que o poder de Deus, né, a transformação de Deus é tão poderosa que não é só uma coisa interna, mas é algo externo, que as pessoas notam quando há uma transformação. E ele esqueceu disso, tudo que Deus fez por ele, que tudo Deus fez por ela, né, como essa nação aqui, ingrato. Isso é um sentimento muito forte no meio do povo de Deus, ingratidão. Deus faz tudo por aquela pessoa, Deus deu seu filho e o povo ainda trama mal contra ele, né? Tramam mal contra Deus e ainda acham que querem, né, que podiam mais, e ainda acham que Deus não deu aquilo, como o pastor pregou domingo aqui, né? Frustrante, porque Deus não me dá o que eu quero. E no final o pastor trocou a pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Então, geralmente o povo que está sob efeito desse pecado é ingrato, sempre está nisso aí: por que Ele não me dá isso? Eu vou para a igreja, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo outro. Ingratidão, tendo o que comer, o que investir, esteja satisfeito, disse o apóstolo Paulo. Então cuidado, porque esse efeito do pecado é muito forte, de ingratidão, né, nos crentes. E para finalizar, né, o último efeito o efeito do pecado é que a gente, né, se torna dissimulado, né? O verso 16: eles voltam, mas não na direção, né, do Altíssimo. Só como um arco fraudulento. É como eu disse, faz todo o ensejo de que quer se arrepender. Essa é a pessoa dissimulada, finge uma coisa, né? É o hipócrita, não é para a gente entender, o hipócrita, ele finge que é. Está lá, é como aquela figueira, só folha, né? É só folha. Chega lá, não tem um fruto. Então, esse, né, é um dos efeitos do pecado. A gente se torna dissimulado,
finge que é adorador, finge que busca a Deus, finge que lê a Bíblia, finge que não conhece, né, tudo. E Deus fala aqui para eles, né, traz o juízo, assim como haverá juízo, né, sobre essas pessoas que um dia receberam o dom vindouro de Deus, provaram os dons do Espírito Santo, né, viveram, como dizemos assim, um pedaço, né, dos céus aqui, digamos assim, e voltam a remover-se na lama. A porca, né, voltou a remover-se a lama, e o cão voltou. O vômito são as coisas, são isso aqui, ó. Então, sobre o efeito do pecado, como a gente lê esses 7 pontos aqui. Mas graças a Deus por seu Filho Jesus Cristo, disse Paulo, no capítulo 7, versículo 5 de Romanos. Então, que a gente possa, né, lembrar, como Deus falou aqui, né, no verso 13, né, que eles se rebelaram, mas eu desejo redimi-los. O Senhor, Jesus, deseja, né, que a gente se arrependa verdadeiramente. De nós mesmos não temos força, não, igreja. Eu não tenho força, o pastor não tem força, você não tem força sozinha. Mas com Cristo, sim, a gente pode. Com o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente pode. Sozinho, jamais. Vamos permanecer, como o povo permaneceu no pecado, até que veio, né, o exílio e eles foram embora, foram destruídos. Que a gente não possa esperar que isso aconteça. Que possamos nos arrepender. Se nessa noite você se enquadrou em algum desses pontos, ou em todos, né, é o teu momento de você com Deus, de você pedir perdão do coração, de você voltar ao seu primeiro amor, as velhas práticas, as práticas, falo várias práticas, mas as práticas que você fazia para Deus, para o reino de Deus, né? Porque há um juízo, né? Há um juízo para quem vive na prática do pecado. Então, que a gente possa se arrepender, que a gente possa realmente saber que, graças a Deus, que deu seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então, fica na paz, até domingo. Domingo estaremos aqui, lembra, 5 da tarde. E essa semana ainda, essa pregação vai estar no nosso canal, né, lá do YouTube. Vai lá também, né? Precisa de pregações, tem lá uns breves reflexões que a gente coloca lá também. Pregações de 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, tem até de 1 minuto e meio. Né? Então, vai lá, se inscreve, compartilha também, amém? E também compartilha essa mensagem de hoje. Então, fica na paz. O pastor vai lá aqui e dá a bênção ao pastor. Amém, né? A irmã Margarida, né, e o irmão Edmilson estão aí assistindo, né? Glorificaram a Deus, né, por essa palavra. A palavra de hoje, a mensagem de hoje, realmente uma mensagem forte que Deus falou aos nossos corações, né? Eu quero aqui levantar um clamor com a igreja, né, pelo tio de Isabelle, né, que ela colocou aqui, né? O tio dela, Daniel, né, está internado aí, né, e vamos orar por ele aqui, né? Então, em nome de Jesus, né, vamos levantar esse clamor. Você está aí, ora, a gente aqui vai orando também, né? E Deus pode mudar esse quadro, em nome de Jesus, amém? Pai, obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus, Pai, que merece toda a honra e toda a glória. Verdade. Ó Senhor, obrigado por essa mensagem de hoje, a qual aprendemos muito, Senhor. A qual o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Que nós, diferentes daquele povo do tempo de Oséias, que não venhamos a ser pessoas dissimuladas, pessoas falsas, que não venhamos a ser pessoas ingratas, ó Pai, mas que venhamos a ser pessoas humildes, sinceras contigo, e que te dão toda a honra e toda a glória, e que te agradece todos os dias
pela vida, pela paz, pela saúde, pela salvação, por tudo aquilo que o Senhor proporciona para nós a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Pai, abençoa, Pai, o tio de Isabel, o Daniel. Ó Pai, que ele possa, em nome de Jesus, se recuperar, Senhor, rapidamente, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, não sabemos o que aconteceu exatamente com ele, mas o Senhor sabe. Ó Pai, tudo está em Tuas mãos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, colocamos a vida dele, Senhor, a família dele em Tuas mãos. Ó Pai, ser com ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.